Existem pessoas que gostam de nadar, outras pessoas que gostam de novela, assistir novela. Tem pessoas que gostam de futebol, né? Muitas pessoas que gostam de futebol. Outras gostam de pescar, né? Muitas pessoas gostam de pescar também, né? Mas o incrível é o seguinte: você sabia que aquilo que a pessoa gosta pode revelar alguma coisa da vida dela que nem mesmo ela sabe? Vamos lá? Veja bem, vamos pegar aqui uma pessoa que gosta de futebol, né? Essa pessoa que gosta de futebol conhece tudo, conhece qual estágio que está aquele time dela, em qual estágio ele se encontra naquele campeonato. Ele sabe coisas que outras pessoas que não gostam tanto de futebol não sabem. O cara que gosta de futebol sabe quantas vezes o time dele foi campeão, sabe nome dos jogadores e tudo. Veja bem, o cara que gosta de futebol, ele gosta de conversar sobre futebol. Ele vai numa festa e se o assunto começa a respeito de futebol, ele fica ali a festa inteira. Por quê? Porque é uma coisa que ele gosta, né? É uma coisa que ele traz dentro do coração dele e ele gosta daquilo, né? Não é verdade? Agora veja bem, você imagina só uma pessoa que não gosta de futebol. Veja bem, se ela vai numa festa e está todo mundo falando de futebol, a festa para ela não foi tão boa assim, entendeu? Vamos supor, geralmente quando a pessoa que não gosta de futebol está num lugar e alguém começa a falar sobre futebol, ela dá um jeitinho de mudar de assunto, ela dá um jeitinho de ir embora, né? Ou inventa qualquer coisa para poder não ficar mais ali falando sobre aquele assunto, não é verdade? Então, até mesmo as visitas, né? Quando vai um cara que gosta muito de futebol na casa de um outro cara que não gosta tanto, aquele cara já vai ficar pensando, poxa, aquele cara vai falar de futebol aqui, né? E que chato, né? E aí, então, nisso a gente vê que o fato da pessoa trazer dentro do coração dele aquele amor pelo futebol, muitas vezes essa pessoa ela é rejeitada por outras pessoas, entendeu? Isso se assemelha, por exemplo, à pessoa que segue a Bíblia e que traz dentro do coração a palavra de Deus. Veja bem, a pessoa ela traz dentro do coração Jesus Cristo. E aí, da mesma maneira que ocorre com aquele cara que ama o futebol, muitas coisas acontecem com essas pessoas que gostam de Jesus Cristo, que amam Jesus Cristo. Quando o cristão vai à casa de alguém que não é cristão, por exemplo, aquela pessoa já fica pensando, puxa vida, já vem aquele cara falar de Jesus aqui, né? Se um cristão vai na festa, né? Vamos supor, o evangélico vai lá na festa, o pessoal já fica falando, poxa, aquele evangélico vai falar de Jesus aqui, né? E tal. Ó, funciona assim. Da mesma maneira que o cara que gosta de futebol, ele é intolerado por muitas pessoas, apenas pelo fato dele gostar de futebol, dele gostar de falar sobre o futebol, as pessoas que seguem Jesus Cristo, elas também são rejeitadas por muitas pessoas que não querem nem ouvir falar sobre a palavra de Deus. Entendeu? Veja bem, muitas vezes, lá no caso do cara que gosta de futebol, muitas vezes ele vai até a casa de alguém ou alguma festa e aquelas pessoas lá da festa, elas se dizem, né, torcedoras, né? É aquele tipo de gente que torce lá o dia que tem Copa do Mundo, esse tipo de coisa. E no cotidiano elas escolhem lá um time para torcer, mas se você perguntar, elas falam, não, eu torço pro Palmeiras, o outro, eu torço pro Corinthians, o outro, eu torço pro Vasco, tudo. Mas não assiste os jogos, mas não acompanha os estágios de onde se encontra aquele time nos campeonatos, né? Então são os verdadeiros torcedores de mentirinha, né? Porque na verdade eles só falam que torcem. E é por isso que quando chega de fato um torcedor verdadeiro ali, elas não suportam aquela conversa por muito tempo, não é verdade? Da mesma forma, existem pessoas que não suportam muito tempo uma conversa sobre as coisas de Deus.
entendeu? Numa festa ou num encontro de amigos aí, elas não suportam ficar muito tempo falando sobre aquilo e coloca aquele evangélico ou aquela pessoa que está falando de Deus, mesmo que não seja evangélico, mas está falando de Deus, coloca aquela pessoa como se fosse uma pessoa chata, na é verdade? Mas se você perguntar para essas pessoas, você crê em Deus? Da mesma maneira que aquele povo que não gosta do cara que fala de futebol, eles falam que eles torcem para algum time, essas pessoas vão dizer que eles creem em Deus. Eu creio em Deus, né? E se perguntar de religião também, eles vão responder, eu sou católico, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Da mesma maneira, lá do lado do cara que é torcedor verdadeiro, aquelas pessoas têm um time ali, torce, tudo de mentirinha, né? Essas pessoas também dizem que creem em Deus, né? E você tem religião? Que religião você é? Eu sou católico. E praticamente não vai na igreja católica também, né? Só é católico por dizer, mas se você falar quanto tempo faz que você não vai na igreja, a pessoa nem lembra. Então, assim, da mesma maneira, eles têm um Deus e eles têm uma religião, mas é tudo de mentirinha também, igual aqueles torcedores que torcem de mentirinha, entendeu? Então, funciona o seguinte, aquele torcedor verdadeiro lá, ele sofre uma intolerância. Eu poderia chamar isso aí de intolerância esportiva. Da mesma maneira que eu vou chamar agora essa pessoa que fala profundamente das coisas de Deus, daquilo que ela recebe dos outros. Ela recebe uma intolerância religiosa. Então, assim, de uma certa forma, a intolerância religiosa, ela existe no meio de muita gente que nem faz ideia que está sendo intolerante, entendeu? Analise se de fato, quando alguém chegar para conversar com a gente sobre as coisas de Deus, se de fato vale a pena mesmo a gente desprezar aquela pessoa, mudar de assunto, né, por querer, ou fazer o possível para aquela conversa terminar mais rápido, né? Será que vale a pena mesmo? Será que não valia a pena ter um pouco mais de paciência e ouvir aquela pessoa? Talvez aquela pessoa tem coisas preciosas para falar para você, né? E às vezes você vai perder simplesmente pelo fato de não tolerar escutar passo a passo daquilo que a pessoa está dizendo, né? Então, eu deixo aqui uma dica. Não tenha esse tipo de procedimento quando o assunto for as coisas de Deus. Veja bem, conhecer a palavra de Deus, ela é importante porque faz com que a gente caminhe a cada dia mais próximo de Jesus. E andar próximo de Jesus é muito bom. Andar próximo de Jesus é como se você tivesse nascido de novo, entendeu? Então as coisas velhas ficam para trás e você não vai ter mais aquele peso, aquele fardo nas costas das coisas ruins que aconteceram com você e também das coisas que você fez que também não são muito boas, entendeu? Daquelas coisas que você mesmo considera pecado, mas você fez, esse fardo vai ficar tudo para trás. Na medida em que você vai caminhando rumo a Jesus, cada passo que você dá no caminho que vai até Jesus, você pode ter certeza, cada passo significa coisas terríveis ficando para trás, coisas que você carregava dentro do seu coração, mas que ao caminhar rumo a Jesus Cristo, você vai largando isso tudo para trás, até o momento em que você vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E nesse dia, você ter esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você pode ter certeza, nada do que aconteceu na sua vida, nada do que você fez lá para trás, nada disso vai ficar em você. Tudo vai ficar para trás. Essa estrada por onde você veio, ela vai ficar tão cheia de coisas terríveis que será impossível você voltar. Mesmo que você queira voltar, você vai olhar o que você deixou nessa estrada, não vai dar certo de voltar. É impossível caminhar de volta nessa estrada que te levou até Jesus, entendeu? Então, assim, vamos pensar mais a respeito de ouvir as pessoas que falam, né, das coisas de Deus, não é verdade?
É claro que tem muitas pessoas falando coisas de Deus da maneira errada, apenas por motivo de angariar pessoas para religiões, não é verdade? Então, assim, um conselho que eu deixo para você é o seguinte: muito cuidado com as pessoas as quais você vai ouvir. Também não adianta querer ouvir coisas de Deus e querer ouvir, por exemplo, testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová, por exemplo, esse caminho que eu te disse que leva até Jesus, eles não apresentam para você, porque simplesmente eles também não têm esse caminho, não é verdade? Então, muito cuidado para não entrar em algum caminho que não leve a Jesus Cristo, né? Muito cuidado. Mas ouvir as coisas de Deus é muito importante para a nossa vida. Eu recomendo para você que sempre que tiver a oportunidade, ouça até o final aquilo que a pessoa tem para falar para você, ok? Eu sou José Santana, espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seus comentários aí embaixo, ok? Ative o sininho para as notificações, deixe seu like, tá bom? Fica com Deus, tchau!